político. O que eu lhe pergunto é, esse fiasco de 1º de maio, não lhe parece que o presidente deveria ter evitado protagonizar um fiasco de público tão evidente que ofereceu aos seus inimigos uma imagem para contrastar com as cenas que foram produzidas aí recentemente pelo Bolsonaro em 2 eventos, um em fevereiro, outro mais recentemente na praia de Copacabana? Não lhe parece que foi um erro muito crasso esse? A organização do trabalho, Josias, ela modificou-se muito ao longo dos últimos anos. E houve 2 mudanças muito decisivas: a reforma trabalhista e o fim do imposto sindical reduziu muito a capacidade de mobilização dos sindicatos. O presidente Lula talvez tenha imaginado que não teria um evento com aquela proporção. Ele até fez uma reclamação pública falando sobre isso. Mas o presidente Lula, ele não tem nenhuma dificuldade de comparar público com os eventos do Bolsonaro, né? A eleição própria foi isso. Eles fazem esse questionamento, assim, porque, na verdade, o Bolsonaro está numa campanha pela sua absorção. E aqueles seus seguidores mais voluntariosos, eles o seguem, torcendo para que o Bolsonaro seja reabilitado. Ele está numa pré-campanha para tentar a reabilitação da sua inelegibilidade e depois tentar ser candidato a presidente da República. Então, é um processo completamente diferente de um evento de 1º de maio. Agora, obviamente, as centrais sindicais elas não têm mais aquela capacidade de mobilização que já tiveram no passado, porque antes eram feitos shows públicos, eventos de grande porte com artistas nacionais, e hoje isso nem pode mais, nem eles têm recursos. Então, obviamente, tem que se repensar esse tipo de evento, mas, tal qual você, o presidente Lula percebeu isso na hora. Mas o presidente Lula, as pessoas podem questionar o Lula em qualquer coisa, mas o Lula venceu 5 eleições de presidente da República. Ele venceu 2 próprias, 2 com a presidente Dilma, e depois de ter sido injustamente preso num processo ali capitaneado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol, ele se reabilita, é candidato e vence de novo. Então, esse debate se o Lula tem capacidade ou não de mobilização é um debate de quem não quer fazer uma avaliação histórica da importância do presidente Lula desde a redemocratização do país. E ele é francamente o favorito para a próxima eleição. A gente precisa perseverar, acertar na economia, manter o Brasil estável, os poderes equilibrados, afastar esse risco de golpe, fortalecer a democracia, que certamente o presidente Lula chegará para a reeleição com muito mais condição do que qualquer outro candidato que nem tem nome ainda. O senhor é do MDB, é ministro do Lula e é do MDB. O MDB tem candidato a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Lula foi lá nesse comício e disse que o candidato fez campanha para o Boulos. O senhor acha que o presidente Lula errou? Não, eu acho que não acho que o presidente Lula errou. Eu acho que pedir voto nesse momento é uma questão complexa. Isso é uma questão de legislação. Eu nem sou tanto especialista, falei há pouco que sou economista, né? Então não quero dar opinião na área jurídica. Mas assim, Thales, o que eu acho é que a frente ampla que organiza o governo do presidente Lula, a palavra ampla significa exatamente isso. Nem sempre o presidente Lula estará no mesmo palanque dos seus aliados em todos os municípios do Brasil. Nós temos mais de 5.000 municípios. Então, aqui e acolá, nós teremos divergências, mas o que nos une é que nós enfrentamos uma tentativa de golpe, nós enfrentamos aquele enfrentamento à Covid e nos uniu no campo nacional. Nós tivemos candidato a presidente no primeiro turno, o MDB, foi a Simone. Foi uma candidatura até dividida. Eu até votei no presidente Lula no primeiro turno. Mas, assim, no segundo turno, a própria Simone apoiou o presidente Lula, ajudando na construção da frente ampla. Então, eu acho, assim, eu faço a seguinte avaliação aqui dentro do governo. Eu acho que a frente ampla, ela é, inclusive, maior um pouco do que o lulismo, que é maior do que o petismo. E o presidente Lula, ele deve ampliar mesmo, porque ele isola a extrema-direita, o quanto mais à direita possível, a fim de ter a maior parte do centro e a esquerda. Isso dará a ele muito mais condição de disputar a eleição adiante. Então, no município agora, finalizo dizendo, haverá algumas divergências pontuais, mas isso dificilmente influenciará
negativamente a constituição de uma frente ampla para levar adiante essa estabilização econômica, das instituições que o Brasil está vivendo, das relações internacionais que o Brasil está vivendo com o retorno do presidente Lula à presidência. É impressionante o que virou a política no Brasil, né, ministro? O senhor está aqui traçando esse quadro de frente ampla e tal, falando contra o golpismo, e o candidato do vosso partido em São Paulo, Ricardo Nunes, se associa justamente ao Bolsonaro, né? O que virou a política brasileira? É impressionante isso, não acha? Eu acho que o Ricardo se associou ao Bolsonaro mais na tentativa de que o Bolsonaro tivesse um candidato. Ele não tem perfil do bolsonarismo. É que o ex-governador de São Paulo, Josias, foi candidato à reeleição, ele teve a mesma possibilidade do Ricardo, mas ele preferiu ser candidato sem o apoio do Bolsonaro, lembra naquele momento? Aí o Bolsonaro botou um candidato e ele não foi para o segundo turno. Foi a primeira vez que um governador de São Paulo disputou a eleição e não foi ao segundo turno. O segundo turno foi Haddad, candidato do Lula, e Tarcísio, o candidato do Bolsonaro. E ele era o governador e não foi para o segundo turno. Se ele tivesse sido o candidato do Bolsonaro ou do Lula, talvez ele tivesse ido ao segundo turno. Então, num ambiente de polarização extremada, que a gente precisa trabalhar para diminuir, que a gente precisa fortalecer as teses do centro, que a gente precisa voltar a fazer política com evidência, precisa compreender as coisas com a devida profundidade para sair daquela política feita em 120 caracteres no Twitter ou numa postagem no Instagram de 15 segundos, num story do Instagram de 15 segundos, fazer com a devida profundidade para a gente encontrar soluções para os problemas do país e não apenas soluções retóricas, que é o que a gente está vendo em muitas frentes. Então, as próprias campanhas, elas tentam articular isso, né? As necessidades da campanha com essas visões de mundo. Então, eu acho que o prefeito aprendeu com a derrota do Rodrigo